E aí, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó, professor aqui do Parabólica, e hoje a gente vai dar seguimento à aula de Sociologia. Sim, voltamos aí a falar de Sociologia, playlist de Sociologia. Nós ficamos parados um tempo aí, e hoje a gente vai falar a segunda parte sobre a obra Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda, mais especificamente sobre o homem cordial, conceito importante para entender a sociologia do Brasil, hein? Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito e curte esse vídeo, fico vendo meu tempo ali, porque você vai ajudar demais o canal a crescer. Tem sociologia, filosofia, história do Brasil, história geral. Estamos falando em história da arte agora sobre barroco, já saiu vídeo sobre barroco paulista, tem barroco mineiro, vai ter barroco carioca, baiano, olha só que legal. Gente, vamos lá então falar do Raízes do Brasil. Como eu falei para vocês já, essa é a segunda aula. A primeira eu vou deixar no card aqui, que a gente fala sobre os principais representantes que influenciaram, que deram ritmo ao povo, a formação do que é hoje o brasileiro, né? O sentido desse Brasil, tá? E segundo a concepção de Sérgio Buarque de Holanda. É interessante dizer que nessa primeira aula a gente falou também da influência de Sérgio Buarque de Holanda ao sociólogo Max Weber, que é considerado um dos pais da sociologia, que também a gente tem vídeo aqui no canal. Como que ele utiliza os métodos de Max Weber para estudar a sociologia brasileira, para estudar o sentido do Brasil, certo? Então fica aqui para vocês. Agora vamos entender esse conceito de homem cordial. Ao longo dessa aula vocês vão compreendendo, vocês vão encaixando as pecinhas aí, eu tenho certeza disso. A primeira coisa é que ele vai falar para a gente que esse homem cordial, de fato, ele é o brasileiro. Nós somos aí originários desse homem cordial. Nós somos esse homem cordial, que ele vai trabalhar para a gente, com a gente aqui. E ele fala, inicialmente, ele trabalha com o capítulo do homem cordial, falando sobre a sociedade patriarcal no Brasil, que se tem o homem cordial, ele tem origem na sociedade patriarcal. A gente vai encaixar as peças, e aí vocês vão entender o que é o homem cordial e como que ele se encaixa nessa família patriarcal. As famílias patriarcais lá dos tempos de colônia, mas principalmente os exemplos que ele utiliza são a partir do Império, são aquelas famílias onde o homem é o dono, as posses, né, tudo pertence ao homem, o patriarca dessa família, né? Então ele tem seus filhos ali sob tutela, ele cuida dos seus filhos, ele tem amor pelos seus filhos, as posses da fazenda, depois ele vai passar para o filho mais velho. A sua companheira, a sua esposa, ele também tem amor por ela, mas ele cuida dela, mas ela não tem direito a posses, na verdade. E ele fala que essa família, ela dá origem ao homem cordial. E vocês vão entender o porquê disso. É importante que vocês saibam que nessas famílias, as famílias mais tradicionais, mais restritas, que não necessariamente passa depois para um homem só mandar, mas que tem origem nessas patriarcais do século XIX, que o filho, ainda quando criança, ele não conta com nenhum tipo de liberdade de escolha. Isso, muitas pessoas passaram por isso, por outros motivos, tal, mas que desde as roupas que ele veste até a hora de dormir, o que comer, como se alimentar. Isso tudo faz parte de um momento onde os pais definem para ele o que é o melhor para ele na concepção dos pais, certo? E algumas dessas famílias, o filho, ele cresce assim, ele se torna assim, já ainda adolescente, ele ainda vive hábitos, dá para conhecer pessoas aí, eu quero até que vocês deixem nos comentários de exemplos que vocês conhecem ou que vocês de repente possam viver isso. A gente não está aqui para julgar, lembrando que a gente está estudando a obra do Sérgio Buarque de Holanda numa aula de sociologia, que vivem isso, certo? E aí a gente vai chegar no homem cordial. Quando você pensa em homem cordial, você imagina naquele sujeito polido, naquele sujeito super educado, certo? E é isso na concepção do Sérgio Buarque de Holanda? É isso, mas tem um algo a mais. O conceito de homem cordial na obra do Sérgio Buarque de Holanda é dúbio. Significa que nós temos dois lados. Esse homem cordial é o que vem lá da família patriarcal, é um homem que pensa de forma coletiva, é assim que a gente precisa entender. Ele abre as portas da sua casa, da sua residência para os outros. Ele abre as portas com afeto,
com amor, ele cuida dos outros com amor. O homem cordial, ele não quer ser individual. É uma característica bem importante desse homem cordial, que é, segundo o Sérgio Buarque de Holanda, uma característica do brasileiro. A gente se abre para os outros, a gente, tanto em relações sanguíneas quanto em relações de coração, relações afetivas. Então, a gente vai definir esse homem cordial com amor. Quando a gente fala que o brasileiro é um homem hospitaleiro, um sujeito hospitaleiro, concepção do Sérgio Buarque de Holanda, o brasileiro, ele é um homem cordial, amoroso, sobretudo, é um homem que abraça, sabe? Essa questão de abraço, inclusive tem muito no Brasil, as pessoas se abraçam muito, fora do Brasil não é tanto assim. Esse calor humano do abraço, da amizade, sabe? Aqui no Brasil a gente tem muito esse conceito de definir quem é o seu melhor amigo, ou quem não é o seu melhor amigo, sabe? Tem todas essas questões. Porém, esse homem cordial, ele também é violento quando precisa ser. Então é dúbio, porque ele é amoroso, ele é cordial, ele tem uma polidez, mas ele também é violento, segundo a concepção do Sérgio Buarque de Holanda, para defender os seus entes, para defender seus laços sanguíneos. Aí pensa na sociedade patriarcal, numa família patriarcal, naquele pai que dava amor ao seu filho, que era cordial quando chegavam visitas na sua casa, mas se ele se sentisse ameaçado, que a honra da sua família fosse ameaçada, ele utilizava de violência. Isso quando não utilizava de violência com os próprios filhos. Então, o que o Sérgio Buarque de Holanda está falando para a gente? Que essa cordialidade, ela é aparência, certo? Ela é como se fosse uma carcaça que a gente tem. O homem cordial, então, ele é aparentemente cordial, mas por dentro, por um outro lado, melhor dizendo, ele é violento também. E se a gente pode usar exemplos assim do dia a dia para poder identificar o que é esse homem cordial que ele está falando. Afinal de contas, isso é uma aula de sociologia. Ele, inclusive, vai a fundo na questão psicológica. Ele tenta trabalhar com a questão da psicologia para entender esse homem cordial. Quando você está na rua andando com seus amigos e algo ocorreu, alguma coisa aconteceu que fez vocês ficarem extremamente aborrecidos. Você fica nervoso, você sai daquela cordialidade. Isso não dá para generalizar, de fato. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito polida, sabe, nas minhas relações. E eu mantenho essa polidez. Não estou falando, nossa, você é super polido. Não, eu também tenho os meus momentos de raiva, né? Mas, por exemplo, numa fila de supermercado, sabe quando aqui em Belo Horizonte o pessoal fala que o caixa do supermercado garrou. Sabe, garrou significa parou, travou, sabe? E às vezes você está naquela fila gigantesca, deixa aí nos comentários quando você vai no supermercado, você sempre pega a fila que garra, né? Eu sou desses. E aí você vai lá, você vê muita gente ficando nervosa, assim. Eu me incomodo, logicamente, mas ok, não tem outro jeito, né? Tem que encarar então, às vezes eu posso desistir da minha compra, de fato. Mas no quesito de você observar, você percebe que tem muita gente, sabe, em trânsito. As pessoas extremamente polidas, cordiais, mas que ficam nervosas. Outro dia eu tava no Uber e aí tava um engarrafamento, um pequeno engarrafamento. O carro atrás começou a buzinar. Mas qual que era o conceito? Vai passar por cima? Passa por cima, você está vendo que não tem como andar, sabe? Então toda aquela cordialidade no trânsito foi por água abaixo com uma atitude mais agressiva. Não necessariamente a gente está falando de violência física, mas uma atitude agressiva, porque era perceptível a todo mundo que não dava para passar. O cara, e isso puxou uma raiva de um outro cara lá atrás que começou a buzinar, que depois começou a buzinar. De repente, algumas, não muita gente, era um engarrafamento pequeno, que era por conta de semáforo demorado mesmo, mas que não tinha ninguém ali atrapalhando necessariamente, buzinando, e o pessoal estava buzinando. Essa cordialidade, ela ficou só na aparência naquele momento, vocês entendem? E aí eu acho interessante falar do Sérgio Buarque de Holanda, porque ele escreve essa obra na primeira metade do século XX, num período onde você está tendo uma grande leva de imigração japonesa no Brasil. Então ele utiliza o exemplo dos japoneses para poder utilizar aqui, para poder falar do homem cordial. Na verdade, ele faz uma diferenciação. Segundo ele, os japoneses, eles têm essa polidez natural.
intrínseca. É natural aos japoneses essa polidez, essa cordialidade, certo? Os hábitos japoneses sempre muito educados, né? Se você perceber, os japoneses são de fato muito educados, muito silenciosos, né? Por uma questão extremamente cultural mesmo. Então os japoneses eles têm essa questão. E ele fala que os japoneses eles até têm, inclusive, essa cordialidade do japonês cultural se confunde muitas vezes com a religião, com uma das religiões praticadas no Oriente, que é o shintoísmo, religião de origem pagã, onde você tem um respeito pelo próximo, quando você tem um respeito pela natureza. Então, para ele, os japoneses têm isso como algo natural. É diferente do homem cordial, quando a gente fala no Brasil, que essa polidez, ela é aparência, muitas vezes, certo? Segundo a concepção do Sérgio Buarque. E lembrando que você pode concordar ou discordar, nem é o meu caso aqui concordar ou discordar. Eu estou falando o que o Sérgio Buarque está relatando para a gente, qual que é a sua principal ideia sobre isso aqui numa aula de sociologia. E ele fala então que é muito mais aparência para a gente. Porém, a gente tem essa necessidade de encontrar, né, de viver coletivamente, sem ser individualmente. A gente precisa abraçar o outro, a gente precisa receber um amigo em casa, sabe? Essa questão fervorosa, a gente precisa disso. No Brasil é muito comum isso de fato, sabe? Como eu falei para vocês, de identificar os melhores amigos, de abraçar, de, sabe, sempre estar com a galera em festejos, entre outras coisas, sempre abraçados, amigos, família, né? Olha a origem lá da patriarcal, de cuidar dos filhos. E para ele, isso aí acontece de fato no Brasil, certo? E a gente tem essa questão aqui no Brasil também que ele fala isso em expressões linguísticas, né, próprias do português falado no Brasil, como, por exemplo, os sufixos, né, os sufixos inhos. É aqui no Brasil que a gente tem esses sufixos, que a gente trabalha como se as coisas fossem, ou as pessoas fossem muito próximas, os inhos. Amorzinho, criancinha, menininho, é uma forma carinhosa, carinho, né? De poder pegar tudo e trazer para o nosso lado. Sabe, esse calorzinho humano que a gente tem aqui. Esse é um homem cordial. Mas nunca se esqueçam do sentido dúbio, da violência que pode ser praticada caso se sinta, né, esse homem cordial se sinta ameaçado de certa forma, ele e o seu meio, né, os seus inhos, né, familiares. Então ele fala assim que justamente por essa questão violenta, esse homem cordial ele não tem essa cordialidade de forma natural, é mais aparência. Então é diferente dessa polidez natural intrínseca dos japoneses, entenderam? Deixa eu tomar água aqui. E aí, por último, mas não menos importante, o Sérgio Buarque de Holanda vai falar de religião, do catolicismo no Brasil e como que a gente vai encaixar esse catolicismo no homem cordial. Catolicismo, religião praticada no Brasil. Majoritária nesse sentido, né? Praticado no Brasil. Eu não sei quais as relações hoje, inclusive, com o protestantismo. Acho que ainda se mantém o catolicismo como maior. Mas que a gente tem exemplos muito próximos dessa cordialidade. A gente tem um hábito aqui no Brasil de trabalhar com os santos como amigos pessoais, os santos enquanto parceiros próximos, relações afetivas que nós temos com os santos. Deus, para o homem cordial, é um amigo familiar. Um exemplo muito interessante que ele utiliza no Raiz do Brasil é o caso da santa francesa Santa Teresa de Lisieux. Santa Teresa de Lisieux é uma santa francesa, que aqui no Brasil ela recebeu um outro nome. Qual? Santa Teresinha. É como se a gente pegasse Santa Teresa de Lisieux, falasse, Santa Teresinha, vem cá, me dá um abraço, Santa Teresinha. Vocês entenderam o que é esse homem cordial? Ele é movido por esse amor, sabe? Esse lado que a gente está falando da cordialidade. Então você pega Santa Teresa de Lisieux e fala assim, você é Santa Teresinha aqui no Brasil, você é Santa Teresinha para mim. É o que eu falei, Deus é um amigo familiar, os santos são próximos da gente. Esse é o homem cordial no Brasil. É o jeitinho que a gente tem aqui no Brasil de trabalhar nas nossas relações afetivas, da gente trabalhar, de viver em sociedade, certo? E aí ele utiliza, que eu acho muito bacana, ele utiliza
a obra, o trabalho, o registro de um naturalista, um botânico, um viajante francês que esteve no Brasil no século XIX, andando muito no Brasil, que é o Auguste Saint-Hilaire, um dos, né? Mas esse talvez tenha sido o mais importante. Eu até tinha um livro do Auguste Saint-Hilaire que eu ganhei do meu pai, e eu não sei onde que eu coloquei esse livro, tá? Até gostaria de revisitá-lo depois de muito tempo. Auguste Saint-Hilaire, em 1822 ele viajou pelo Brasil inteiro, em 1822 ele esteve em São Paulo e ele acompanhou alguns festejos católicos em São Paulo. O Brasil sempre, né, como a gente falou, muito católico. E ele registrou, o Auguste Saint-Hilaire, segundo o Sérgio Buarque de Holanda ele coloca, ele registrou que os fiéis aqui no Brasil, né, ele falou isso, pela percepção dele, logicamente, eles são movidos nos rituais católicos muito mais por hábito do que por devoção. Segundo Auguste Saint-Hilaire e o que há um registro do Sérgio Buarque. Muito mais por devoção. Você vai muito mais pelo seu hábito de participar do que por devoção. É claro que eu não gosto, já falei isso para vocês, não gosto de generalizar nada. Então, assim, eu de fato acredito que existem pessoas que têm uma devoção, logicamente, se tratando de Brasil, tratando de fé, que a gente, inclusive, tem que respeitar a fé das pessoas. Porém, de fato, há pessoas que têm muito mais o hábito. Eu mesmo vou utilizar um exemplo aqui. Hoje, eu não tenho religião. Eu respeito todas as religiões, mas não tenho religião. Eu, enquanto criança e até parte da minha adolescência, até aí coloca aí uns 16 anos, era católico. Mas aí, quando eu paro para pensar hoje, será que eu era católico mesmo? Porque eu era muito mais por hábitos católicos do que católico de fato. Porque eu lembro que nos meus últimos momentos em igreja católica foi muito mais por hábito mesmo do que por devoção, sabe? Eu lembro que eu não sabia nem o que eu estava rezando, eu não sabia qual era o sentido de cada palavra da oração. Sabe? Tem muita gente que é assim, eu sei que tem gente que não, mas tem gente que é, sabe? Eu acho que não dá para generalizar, mas isso acontece muito de fato no Brasil. Eu levo sempre mostrando que eu estou dando o meu exemplo, não estou falando que o seu exemplo é o mesmo que o meu, tá? Isso que fica bem claro. E eu lembro que nos meus últimos anos, nos meus últimos momentos, frequente na igreja católica era no sul de Minas, na cidade de Itajubá, onde você tinha a origem da minha família, né, por parte de mãe, meus avós, cidade de Itajubá, sul de Minas, e os meus avós frequentavam a missa todos os dias bem cedo, acordavam bem cedo, né, enquanto a netaiada só tarde, né, já acordava meio-dia, né, ficava zoando o tempo todo. Mas quando domingo era um dia de ir à missa, a gente ia à missa, eu meus primos, e um primo meu mais específico, a gente ia à missa e eu lembro que na própria missa lotada, você tinha aquele hábito de igrejas de cidades no interior, que você tem a missa localizada no centro da cidade com uma praça, né, uma pracinha gostosa até no entorno dessa praça. Lá nessa cidade de Itajubá, a missa inclusive é no alto, aí você tem que descer uma rua, você chega numa pracinha que era bem gostosa. E isso tem sentido na questão do padroado aqui no Brasil, século XIX, tá? Na Constituição do Brasil do século XIX. Eu devo ter explicado isso em vídeo de história, o porquê dessa igreja no centro e essa praça. Tem tudo uma questão de doação de terras e tal. E eu lembro que a gente, depois que acabava a missa, os jovens desciam todos para a praça e começava o período de azaração, sabe, da cidade. Assim, era aquele domingo, durava muito pouco, durava 1 hora e pouco, depois todo mundo ia dormir, porque segunda-feira você tinha aula de manhã. Mas era assim, eu lembro que as minhas maiores lembranças são da praça do que da igreja. A minha maior expectativa no domingo era a praça do que a igreja. Eu sei que eu não posso generalizar, mas muitos jovens que estavam vivendo naquele momento também tinham essa percepção, sabe? Então a gente é muito mais por uma questão de hábito do que de fé, de devoção de fato, sabe? Isso não significa que a gente não tinha a nossa devoção, mas a gente tinha também esse hábito muito forte, certo? Então é uma questão importante aqui no Brasil.
E eu gostaria muito que vocês deixassem nos comentários também exemplos que vocês conhecem ou que passaram por isso também, ou que passam por isso da questão da devoção, que eu acho bem interessante. A aula de sociologia, quando a gente pensa nesses conceitos, ela abre para a gente pensar na nossa vida. Afinal de contas, é sociologia. Somos seres sociais, vivemos em sociedade, ainda mais o Sérgio Buarque, ele tendo essa influência do Weber, quando fala de ações sociais, né? Que a gente já falou, já destrinchou bastante aqui nas aulas de sociologia. É interessante a gente pensar assim. Então esse é o homem cordial, segundo a concepção do Sérgio Buarque de Holanda. É o que define o que somos, é o que mais define o que é ser esse brasileiro hoje. Mas se a gente parar para pensar que lá no início do século XX, nessa primeira metade, os estudos que apontavam para entender o sentido do que é ser brasileiro, eles estavam muito mais ligados a questões étnicas, étnico-raciais. Vamos pensar numa obra que foi contemporânea, que foi Gilberto Freire e Casagrande Senzala. Tentava entender o Brasil através de uma questão cultural, mas uma questão basicamente, principalmente étnica e racial, certo? E outros estudos que vieram posteriormente também, se a gente parar para pensar no Darcy Ribeiro, a obra que a gente trabalhou aqui, o povo brasileiro, também fala de cultura, mas também tem uma relação étnico-racial. O Sérgio Buarque de Holanda ele já não está falando isso necessariamente, ele não está negando, tá, o étnico-racial, mas ele está falando dessa questão da cordialidade na origem da família, tá? Isso é bem interessante destacar. É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. O comentário de vocês é muito importante. Eu quero saber de vocês, de fato, o que vocês acharam, essas concepções de família, essas concepções, esse exemplo que eu dei, o meu exemplo da cidadezinha no interior, dessa questão do hábito, muito mais do que a devoção. Concepções que o Sérgio Buarque de Holanda está trazendo para a gente, tá? Eu gostaria que vocês deixassem aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Amo vocês de coração. Grande beijo. Fui.